Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando. No vídeo de hoje nós vamos iniciar, na verdade, uma sequência de alguns vídeos aí, onde nós vamos falar sobre a retificação e o filtro. Que o transformador, como vocês sabem, a tensão que entra nele é alternada e sai tensão alternada também. Só que os circuitos eletrônicos, todos eles trabalham com tensão contínua. Então dentro dos aparelhos eletrônicos tem um circuito que transforma a tensão alternada, que vem do transformador ou da rede elétrica, em tensão contínua para fazer os circuitos funcionarem. Na verdade são dois componentes que fazem isso, o diodo e o capacitor eletrolítico. O diodo recebe o nome de retificador e o capacitor eletrolítico, filtro. Então diodo retificador e capacitor de filtro. Então pessoal, eu montei aqui um circuito bem simples, aonde o secundário do transformador vai alimentar essa lâmpada aqui de 12 volts. Aqui, ó. A lâmpada acende normalmente. Esse aparelho aqui chama-se osciloscópio. Ele é capaz de identificar qual é o tipo da tensão elétrica ou da corrente elétrica que nós temos circulando aqui nesse circuito. Então, eu colocando... A gente tem cursos ensinando a usar o osciloscópio também na Burgos Eletrônica. Eu colocando aqui, ó. Eu já ajustei o osciloscópio, tá? Isso daí eu não vou ensinar nesse vídeo porque é um procedimento que leva um pouquinho de tempo. Aqui, ó. Eu coloco o terra do osciloscópio num dos terminais do transformador, num dos fios secundários. E a ponteira viva dele eu coloco no terminal aqui da lâmpada. E observem que aqui na tela do osciloscópio eu tenho uma forma de onda, um tipo de tensão elétrica aí, ó. Eu tenho aqui, ó, a tensão, ela começa aqui no zero, sobe, chega no máximo, diminui para zero, depois ela inverte o sentido. Aumenta no sentido negativo, depois diminui para zero outra vez. Essa tensão que temos no circuito chama-se tensão alternada. Ora ela é positiva aqui, ora é negativa. E como é uma tensão que se repete, ela tem uma frequência elétrica, ou seja, uma quantidade de repetições por segundo. A frequência elétrica... Peraí que desencaixou aqui. A frequência elétrica é medida em Hertz. Então a frequência elétrica da rede, da nossa rede, por consequência do transformador, é 60 Hz, bem aqui, ó. Bem aqui onde eu estou colocando o laser, ó, 60 Hz. Não sei se dá para ler, mas depois eu peço para o câmera aproximar. Então a frequência aqui é 60 Hz. Então a tensão, essa tensão que está alimentando a lâmpada é alternada. Ela não serve para alimentar os circuitos eletrônicos. Aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Ó, 60 Hz, que é a frequência da rede, é a mesma frequência que sai do secundário do transformador. Então pessoal, agora vamos falar a respeito do retificador de meia onda. O retificador de meia onda é um diodo só, ligado num dos secundários do transformador, como está aqui na nossa experiência, tá vendo? Esse diodo aqui é o diodo retificador. A lâmpada aqui continua do mesmo jeito. Então eu vou mostrar para vocês agora o tipo de tensão que nós temos antes do diodo. Tá vendo ali, ó? Tensão alternada. Hora positiva, hora negativo, positivo, negativo. Agora depois do diodo, que é para alimentar a lâmpada, nós temos um outro tipo de tensão, tá vendo, ó? É uma tensão pulsante, formada por pulsos somente, tá vendo, ó? Não tem mais a parte negativa, porque o diodo ele só conduz com a parte positiva do sinal, da tensão no caso. O diodo só conduz quando chega o lado positivo aqui. Porque como eu falei para vocês, a tensão do anodo precisa ser maior que o cátodo para o diodo conduzir. Daí o diodo corta a parte negativa do sinal. Isso porque ele está nessa posição aqui, ó. Se eu inverter ele, ele vai cortar o outro lado. Aqui, ó. Inverteu ele. Olha lá. Tensão alternada, depois dele, ó. Ele cortou a parte de cima, deixou só a parte de baixo. Então, o retificador de meia onda é isso. É um diodo que corta metade da tensão alternada e transforma numa tensão pulsante. Só que meia onda, né? Porque são separados os pulsos, tá vendo, ó? Olha lá, um pulso separado do outro, tá? Só que essa tensão aqui é uma tensão ruim para alimentar o circuito eletrônico. Porque ela começa no zero, sobe, chega no máximo, cai para zero, depois tem que esperar um tempo para ela subir de novo, cair para zero. Ou seja, a tensão fica oscilando aqui, ó. Ela vai do zero até o máximo, do máximo até o zero, fica oscilando o tempo todo. E o aparelho eletrônico precisa trabalhar com uma tensão estável. Então, para a gente transformar essa tensão pulsante numa tensão contínua,
é necessário o uso de capacitor eletrolítico, que eu vou mostrar agora. Então, pessoal, eu acrescentei um capacitor aqui, ó, entre os terminais da lâmpada, para filtrar a tensão pulsante, transformá-la em contínua. Vamos ver como é que ficou agora. Aqui eu tenho alternada antes do diodo, e no diodo, e na junção do diodo com o capacitor, olha só, esse capacitor praticamente não filtrou a tensão. Ela continua sendo praticamente pulsante. Ele só deu uma pequena curvatura aqui, mais nada. Por que que aconteceu isso? Porque a ideia é, quando a tensão vai do zero ao máximo, o capacitor carrega. Quando a tensão vai do máximo para o zero, o capacitor descarrega, só que devagar, para manter a carga alimentada, no caso a lâmpada. E aqui descarregou muito rápido. Então a gente não obteve tensão contínua aqui, a gente continua com tensão pulsante. O que significa isso? O capacitor de filtro não pode ter valor baixo. Vamos experimentar com outro. Então, pessoal, agora um capacitor de valor bem mais alto, 470 microfarads. Antes do diodo, a tensão continua alternada. Agora, na junção do diodo com o capacitor e a lâmpada, olha, a tensão já é quase contínua. Ela tem um pouco de ondulação aqui, ó. Essa ondulação recebe o nome de ripple. E essa ondulação ficou por quê? Porque a tensão pulsante fornecida pelo retificador de meia onda é difícil para filtrar porque os pulsos estão longe um do outro. Então, para contornar esse tipo de problema, nós temos um outro circuito que a gente vai ver num outro vídeo. Então aqui nós já temos o diodo retificador e um capacitor de filtro. Já é uma fonte simples, uma fonte bem básica. Aqui, ó, na experiência que a gente tinha feito, ó, aqui está o diodo retificador. A tensão que entra nele é alternada, hora positiva, hora negativa, e o diodo corta a parte negativa, fica só a parte positiva para acender a lâmpada. Como eu falei, essa tensão aqui é ruim para alimentar o circuito porque ela fica variando, ela vai de zero ao máximo, do máximo ao zero, do zero ao máximo, do máximo ao zero. Então para isso entra o capacitor de filtro, ó. Quando a tensão vai do zero ao máximo, o capacitor carrega. Quando a tensão vai do máximo ao zero, o capacitor descarrega devagar e mantém a carga funcionando. De tal modo que nos terminais aqui, ó, nós temos uma tensão quase contínua, com um pouco de ondulação. Essa ondulação chama-se ripple. Essa ondulação aqui exagerada pode ser corrigida usando uma fonte de onda completa, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, se não, dá um dislike. Pode comentar, sejam educados nos comentários e inscrevam-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Então a todos um meu muito obrigado.